A mensagem que se segue é uma história real. Fala sobre Daiane, uma jovem estudante universitária que tinha uma íntima comunhão com Deus. Ela estava em casa naquele verão e resolveu visitar alguns amigos. Nessa noite a conversa foi animada um pouco mais e se estendeu além do tempo que ela havia planejado. E isso fez com que as horas avançassem noite adentro. Quando estava muito tarde para retornar à caminhada, ela lembrou que teria que voltar sozinha até sua casa. Mas não tinha medo, porque morava numa cidadezinha pequena e tranquila, a poucos quarteirões dali. Enquanto caminhava até sua casa, pediu a Deus que a mantivesse a salvo de qualquer mal ou perigo. Ela estava orando em silêncio, em pensamentos, quando chegou a uma viela que utilizava como atalho para chegar mais rápido até a sua casa. Resolveu ir por ali. De repente, ela estava no meio daquela viela, daquela ruazinha. Notou que um homem parado no final parecia que estava esperando por ela. Daiane ficou nervosa e começou a rezar pedindo a proteção de Deus. Nesse instante, um sentimento de tranquilidade e segurança a envolveram. Sentiu como se alguém estivesse caminhando junto dela. Chegou ao final da viela e foi caminhando justamente na direção onde aquele homem se encontrava. Mas nada aconteceu, chegando bem em sua casa. No dia seguinte, leu no jornal que uma moça havia sido estuprada naquela mesma viela. E pelo tempo ela calculou que cerca de 20 minutos depois que ela havia passado por ali, sentindo-se mal por aquela tragédia e pensando que poderia ter sido com ela, começou a chorar e dando graças a Deus por tê-la cuidado e rogou a que ajudasse a outra jovem. Decidiu então ir à delegacia de polícia, acreditando que poderia reconhecer aquele homem, e lhes contou a sua história. O delegado lhe perguntou se ela estaria disposta a identificar o homem que havia visto na noite anterior, naquela viela. Prontamente, Daiane aceitou sem dúvidas e foi reconhecer aquele homem. Em questão de segundos, ela reconheceu. Quando o homem soube que tinha sido identificado, rendeu-se e confessou. O delegado de polícia agradeceu a Daiane pela sua valentia e lhe perguntou se havia algo que pudessem fazer por ela. Então, ela pediu que perguntassem àquele homem por que ele não havia atacado quando ela passou pela mesma viela 20 minutos antes. Quando o delegado perguntou ao homem, ele respondeu: porque ela não estava sozinha. Havia 2 homens altos caminhando, cada um ao lado dela. A moral da história é: não subestimes o poder da oração. Dá calafrios, não é? Para todos vocês, significam algo muito mais. É o desejo de paz e de júbilo de Deus, junto com a vela do amor, a esperança e também a amizade. Sabe, o Deus que nós temos que acreditar é o Deus vivo, aquele que envia os anjos ao nosso lado, que guarda a nossa entrada, a nossa saída. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É o Deus vivo que nos acompanha. Tenha uma íntima comunhão com Deus, abra o seu coração, mas creia nele piamente. É Ele quem pode te dar a salvação. É Ele quem te conhece, sabe das suas alegrias, das suas tristezas, conhece as suas fraquezas. Que esse mesmo Deus misericordioso possa estar contigo nesta semana que se inicia, nesse mês que termina, nos seus planos, nos seus projetos, e que os seus caminhos verdadeiramente possam ser caminhos de milagres.